Olá, espero que você esteja bem. Estamos indo agora para a nossa última aula. Esta é a última aula sobre CSS. Vocês perceberam que é um curso pequeno, breve, porque nós já havíamos tratado de CSS lá no nosso curso Beabá do HTML. Então, quem acompanhou todo o tema abordado no curso Beabá do HTML, já está claro na mente de quem acompanhou que o CSS ele serve para dar estilo à página, o seu site, o seu blog, o seu sistema web. Então a compreensão é clara. Nós estamos abordando aqui nesse curso apenas as duas formas adicionais, além daquela que nós usamos no curso Beabá do HTML, as duas formas adicionais de se usar o CSS de uma forma assim mais prática e que permita o código ficar mais limpo. Isso eu deixei claro para todos vocês, né? Então vamos direto aqui ao nosso assunto e vamos entrar então, sem mais delongas, entrar no código para a gente ver agora a última forma. Nós vimos a primeira durante o curso Beabá do HTML, vimos a segunda nas últimas aulas e vamos ver agora a terceira e última maneira da gente usar o CSS dentro do HTML, ok? Então vamos abrir aqui o nosso programa, aqui nosso arquivo que nós criamos. E vamos ver aqui, olha, na aula passada nós paramos aqui, ó. Nós pegamos todos os atributos do CSS que estavam colocados aqui junto a cada um dos elementos do HTML e colocamos aqui num espaço separado, precedido da tag style e sucedido da tag /style, dentro da tag head do HTML, ok? Então essa é uma maneira, é a segunda maneira que permite que o seu código fique bem mais limpo. Nós vimos lá no início como ele ficava, os comandos daqui ficavam tão extensos que a gente dificilmente conseguia achar um atributo do CSS para fazer uma correção, ou fazer um teste, ou fazer uma alteração. Vejam, agora nós colocamos aqui, mas esse método aqui, ele deixa o código mais limpo, mas ele deixa o código mais extenso. Nós tínhamos um arquivo com 70 ou 90 linhas, agora nós temos um arquivo com 200 e poucas linhas. E isso também torna difícil a manutenção. Quanto mais extenso o arquivo, mais difícil mantê-lo. Então, dentro do princípio da programação, o ideal é que a gente faça arquivos pequenos, né? E claros, e arquivos limpos. Então, essa terceira opção agora, nós vamos fazer o seguinte. Em que consiste ela? Consiste em eu pegar toda essa parte aqui de CSS, de estilo, e colocar no arquivo separado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no meu editor, vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de, deixa eu salvá-lo aqui, dar um nome para ele, então, lá, salvar como, eu vou chamar ele de estilo, ok? Vou selecionar que tipo de arquivo aqui é, ele é um arquivo de folhas de estilo. Vamos ver onde é que está isso aqui. Vamos ver onde é que está isso aqui. Style. Setup script não. Vamos ver aqui. Onde é que está isso? Não, está aqui mais para cima. Vamos procurar ele aqui. Um pouquinho de paciência para nós achar o danado aqui. Markup, não. Onde é que está aqui, ó? Cascade Style Sheet File. Esse aqui é o tipo de arquivo, ok? Então eu vou coloco ele aqui. Selecionei, agora eu salvo. Ó, criei um arquivo estilo.css. Então o que eu faço agora? Eu vou pegar aqui do meu arquivo HTML, vou pegar tudo isso aqui, vou marcar tudo isso aqui, vou marcar tudo até aqui no final
barra style, vou dar um Ctrl X para tirar daqui, ok? Vou abrir o meu arquivo estilo CSS que eu acabei de gravar e vou colocar aqui dentro, ok? Só que aqui eu não preciso iniciar estilo, posso tirar essa tag daqui e posso tirar aqui também, porque por ser um arquivo específico de estilo, ele já sabe que tudo que está aqui dentro trata-se de CSS, ok? Então eu venho aqui, deixa eu só identar melhor isso aqui, vou puxar para dentro aqui, isso, ficou bem melhor. Bom, vocês viram então que eu peguei tudo aquilo de lá e trouxe para cá. E agora, vamos fazer um teste só para ver o que acontece aqui, o que aconteceria aqui no nosso arquivo. Vamos ver lá, deixa eu entrar lá. Eu vou executar aqui só para vocês verem uma coisa. Vou executar. Opa! Porque deixa eu ver se eu salvei. Deixa eu ver se eu salvei danado aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui eu não salvei, por isso tá. Salvei agora. Salvei a alteração que eu fiz. Qual foi a alteração? Eu peguei tudo que estava aqui dentro da tag head e coloquei no arquivo separado. Agora eu vou voltar lá e vou executar esse arquivo. Olha a bagunça. Perdeu todo o estilo, perdeu todo o formato, toda a apresentação. Por quê? Porque não está enxergando mais o arquivo estilo. O que eu fiz de errado? Será que eu fiz alguma coisa errada? Vamos ver. Então vamos voltar lá. Olha, ele era assim. Ele era dessa forma aqui. Como eu alterei, vou executar de novo para vocês verem. Ele ficou assim, ó. Bagunçou tudo. Por quê? Porque eu esqueci de uma coisa. Esqueci não, fiz proposital. O que eu teria que ter feito? Bom, se eu tirei o estilo daqui, é claro que não vai mais aplicar o estilo. Porque eu tirei daqui. Então eu tenho que relacionar esse arquivo aqui, HTML, com o arquivo estilo que eu criei. Tem que relacionar esse com esse. Como é que eu faço isso? Eu acrescento aqui dentro da tag head esse comando aqui. Eu já deixei até ele escrito para a gente... Ó, o que significa esse comando aqui? Eu estou dizendo para o navegador assim, ó, navegador, tem um arquivo padrão estilo sheet, que é esse que está aqui no href, está nesse endereço aqui, que ele é do tipo texto CSS. Então eu quero que você execute ele. Aí aqui dentro eu tenho que colocar o endereço certinho onde está esse arquivo. Como ele está aqui, como o nosso arquivo está aqui do lado, ó, nosso arquivo CSS está aqui, ó, na mesma pasta, o endereço dele aqui é simples. A forma de eu relacionar aquilo é simples. É só botar estilo, o nome do arquivo, .css. É isso o nome do arquivo, né? Estilo. Tá aqui, ó. Estilo, arquivo fonte CSS. Então, fiz a alteração. Vamos voltar aqui. Fiz a alteração, ó. Então ele já coloca isso no início do meu arquivo, ó. Eu preciso que você, para executar esse arquivo aqui, os comandos dele, você abra o arquivo e execute os comandos do arquivo estilo.css. Vou gravar, agora vamos executar lá novamente o nosso. Deixa eu fechar aquele ali. Vou voltar lá. Vamos executar ele de novo para ver se funciona. Vamos executar. Olha aí. Agora funcionou certinho. Por quê? Porque todos aqueles elementos que a gente tinha aqui embaixo, nosso primeiro passo, nós tiramos eles, que estavam grudados aqui com cada elemento do HTML. Nessa div aqui havia um style igual, toda a definição dos comandos aqui, e assim por diante nós tiramos. Primeiro passo, a segunda forma foi colocar aqui, da forma como nós mostramos há pouco. Agora nós optamos pela última e essa é a forma mais correta de se usar o CSS junto ao HTML. Criar um arquivo separado, claro, quando isso se justificar. Quando eu tenho apenas uma tag só e tenho aí 5 linhas só de CSS, não vale a pena criar um arquivo separado. A gente tem que usar o bom senso também. Mas como eu tenho um arquivo grande, não é um arquivo pequeno, olha só, são arquivos aí com
das 144 linhas, fica mais tranquilo e deixa o meu código mais limpo. Olha só, eu reduzi aquele arquivo HTML meu, que tinha 200 e poucas páginas, para 61 páginas. Desculpa, para 61 linhas. Ok? E separei as coisas. Entendeu? Então aqui fica mais fácil de eu enxergar e ver os atributos CSS que eu estou usando nesse arquivo HTML. E aqui no arquivo HTML fica mais fácil também de eu enxergar a composição deles, as tags que ele usa. Então essa é a forma mais correta e mais indicada para se usar o CSS com HTML, ok? Agora eu queria repetir com vocês, dar uma repassadinha rápida para você, junto com vocês, sobre os comandos mais importantes aqui do CSS. O CSS é extenso, tá? Ele tem muitos outros recursos que nós não abordamos aqui. Nós estamos tratando de temas assim básicos para as linguagens que a gente está ensinando aqui. Então o CSS. O que é mais importante no CSS? Primeiro, é importante sempre você vincular o vínculo, que é esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, ele vincula os comandos que estão aqui dentro com o nosso elemento, a nossa tag do HTML. Então, ó, stNav, eu estou colocando aqui uma cerquilha, porque ele está identificado com um ID. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Então está aqui, ó, o meu stNav, ele está identificado por um ID. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, todo esse estilo que eu coloquei aqui, ó, como largura, width significa largura. Eu estou dizendo, eu quero que essa div ocupe 100% da largura da página. Width significa a altura. Eu quero que a altura dessa div seja de 120 pixels. E o background color significa a cor de fundo. Essa div deverá ser preenchida, deverá ter um fundo preto. Que esse código aqui, ó, esse código aqui corresponde à cor preta. Cerquilha seguido de 6 zeros, significa preta. Então veja bem, eu preciso vincular isso aqui com a minha tag lá no HTML. Se eu não fizer corretamente não vai funcionar, quer ver? Olha só o que eu vou fazer aqui, eu vou botar aqui só uma letrinha a mais. Vou botar aqui nav. Opa! Deixa eu desfazer o que eu fiz. Vou botar aqui uma tagzinha nav. Vou botar nav, só para vocês verem. Olha só o que vai acontecer na nossa div lá. Aquela div ali. Vamos executar aqui o nosso arquivo. Olha só. Aquela div lá é a div de cabeçalho. Desapareceu. Por quê? Porque a escrita era toda branca. Eu tirei o fundo preto. Acabou-se. Ok? Não funcionou corretamente. Não funcionou mais. Por quê? Porque eu errei aqui, ó. Então tem que ter cuidado. Nesse vínculo aqui, eu tenho que botar aqui exatamente o nome que aparece aqui, onde eu estou vinculando. E assim vai, um por um. A outra div. A div que tem, se eu botar aqui também, ó, vou deixar aqui corretamente, mas vou botar mais um aqui, tá? Ele já não vai aparecer o título do meu curso. Quer ver? Vamos lá. Vamos novamente abrir aqui. Opa, tio, acho que eu não gravei. Vamos ver se eu gravei. Aqui, vamos voltar aqui. Aqui eu não gravei. Vamos voltar aqui. Vamos lá, atualizar. Ó, olha só o que aconteceu. Quer dizer, ele apareceu o título do curso, mas sem nenhum estilo, sem nenhum. Aqui ele estava posicionado aqui no centro. Por quê? Porque os elementos lá no meu... Os elementos aqui, ó, dizem também que isso aqui deve ocupar 100% e dá aqui a posição dele. O texto deve estar alinhado no centro e deve ter um espaço entre o texto e o limite da minha div acima, o limite superior, de 10 pixels, ok? Então, se eu for lá agora no meu HTML e corrigir isso, tirar esse 1 dali e salvar, não esquecer, porque senão eu não consigo. Eu vou ver que
voltou a funcionar corretamente. Ok? Está tudo alinhado. Então, isso que deve, o cuidado todo com essa relação aqui, ok? Para que não ocorra coisas inesperadas na sua página. Muito bem, e o resto dos itens aqui que eu gostaria de dar uma repassada com vocês, então é isso. Ó. Padding significa um espaço. Padding top, espaço superior, ou espaço acima do elemento que eu estou me referindo. Text-align, o conteúdo dessa div, o texto que estiver no conteúdo dessa div, dentro dessa div, ele deve ser centralizado. E assim se repete. Ó. Color, quando aparece só color como um atributo dentro de uma tag, eu quero dizer para ele assim, ó, o texto, color que significa a cor do texto, deve ser branca. Tamanho, tipo de fonte, Arial, font family. Tamanho da fonte, font size, 35. Formato da fonte, ou negrito, pode-se dizer assim, a espessura da fonte, 700, aqui eu posso botar bold. Line 8, isso aqui é a altura da linha. Eu posso fazer linhas com vários tipos de altura. Às vezes, quando eu quero centralizar um texto que não funciona, outro recurso, eu boto line 8. Aí eu consigo centralizar verticalmente. Ok? Aqui se repete largura, altura, cor do texto, fonte e assim vai. Ó. Esse aqui é usado text decoration. Quando eu uso um link dentro do HTML, que aqui nós vamos link, o que é? É o href, né? É isso aqui, ó. Isso aqui cria um link. Está dizendo para mim, ó, quando eu clicar em cima da palavra estrutura, ele chame a página tal. Isso aqui é um link. Geralmente ele aparece com uma formatação própria. Isso aqui inibe a formatação própria dele e atribui o estilo que eu quero. Quero só cor branca. E assim vai, ó. Aqui é margem esquerda. Quero uma margem esquerda. Então ele é bem autoexplicativo, esses atributos, tá? Ok? Então isso aqui é o básico do HTML, ou do CSS, que vocês vão usar para dar forma, dar a estrutura, criar uma estrutura legal do seu site ou do seu blog. Eu espero que você tenha compreendido e fica aqui uma recomendação para você. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre qualquer linguagem que você já aprendeu, HTML, CSS, PHP e por aí afora, você entre na internet e coloque lá a sua dúvida. Por exemplo, como sintaxe para centralizar texto num elemento HTML. Ele vai mostrar a sua pesquisa no Google, vai trazer várias alternativas para você e você pode ir crescendo e repetindo esses comandos que a gente viu aqui no curso, para que você vá gravando na sua mente e sedimentando o conhecimento, e assim daqui a pouco você não precisa mais nem pesquisar, você já vai estar lembrando automaticamente. Um grande abraço, espero que você tenha gostado e qualquer coisa entre em contato com a gente. Um grande abraço.